Vamos nos colocar de pé para darmos início à nossa escola bíblica neste dia, nesta tarde. Agradecer a Deus e chamar, dar bem-vindo ao Espírito Santo que está aqui conosco, estudando a sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por todas as oportunidades que o Senhor já nos deu neste dia. Obrigada por tudo que pudemos fazer, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor nos trouxe até aqui para passarmos esses momentos na Tua presença, para rendermos, Senhor, o nosso tempo a Ti, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa gratidão, e aprendermos mais da Tua palavra, conhecermos um pouco mais de Ti. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, ajude-nos a ministrar a Tua palavra, traga a revelação, traga o ensinamento que nós precisamos, abre o nosso entendimento para que nós possamos a cada dia mais te conhecer melhor, para valorizar mais, para te adorar mais, para glorificar mais o Teu santo nome. Em nome de Jesus, já te agradecemos também pelas pessoas que aqui chegaram, pelas que estão a caminho. O Senhor traga na paz, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Viviane, eu vou contar para mim, por favor. Queridos, a aula que nós temos tido fala a respeito do Espírito Santo. E a última ministração, a professora Patrícia trouxe a respeito dos atributos de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E nós vamos dar continuidade. A professora Patrícia havia já ministrado sobre o atributo eternidade e onipresença. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre onisciência, onipotência, santidade, amor e verdade. Que o Espírito Santo nos ajude, a mim, a você, para que nós possamos aprender cada dia mais do nosso Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer mais o nosso Deus. Entender um pouco, porque é impossível com a nossa limitação a gente alcançar tudo que Deus é. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos uma incumbência, que é estudarmos a palavra de Deus para cada dia nós o conhecermos mais, né? A palavra de Deus lá em Oséias diz, Oséias 6:3, conheçamos, mas não fiquemos só em conhecer, prossigamos em conhecer mais ao Senhor. Isso significa que existe muito mais para nós aprendermos sobre o Senhor, né? Aquilo que a palavra de Deus fala sobre o nosso Deus é pouco, né? O que Ele nos deu a conhecer, nós o conhecemos porque Ele nos deu a oportunidade, trouxe o relato através dos seus servos, da sua palavra, mas nós precisamos de estudar a palavra para que o Espírito Santo nos leve às profundezas, né? Nos leve às revelações daquilo que nosso Deus verdadeiramente é. Porque se nós nos determos apenas no que está escrito, apenas na letra, é pouco ainda, né? Porque o nosso Deus é infinito, nosso Deus é imensurável. Então nós precisamos, enquanto estivermos aqui, o período de vida que Deus nos der, nós investirmos em conhecer mais a Deus. O que conhecemos sobre Deus é apenas aquilo que Ele quis revelar, né? E o que nossa mente limitada alcançou, mas ainda assim nós temos noção daquilo que é Deus. O pouco que nós aprendemos, nós já temos noção, mas Deus vai muito mais, vai mais além do que aquilo que nós já alcançamos até o dia de hoje.
Então, nós precisamos conhecer mais para que nós possamos conhecer o caráter de Deus e o adorarmos e atribuirmos a Ele a glória. À medida que aumentamos a nossa intimidade com Ele, Ele se deixa ser conhecido, Ele se dá a conhecer. Mas nós não revelamos as nossas particularidades, a nossa vida íntima a qualquer pessoa, né? A gente, quando chega a falar alguma coisa da nossa vida particular para alguém, é porque já desenvolveu alguma intimidade entre a gente e aquela pessoa. Então, assim mesmo é com o nosso Deus. Nós precisamos buscar ter intimidade com Ele para que Ele vá se revelando a nós. A gente precisa ter esse comprometimento com Ele, para que Ele se deixe ser conhecido, né? Para que Ele se apresente a nós. E a cada dia nós então vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos aprendendo mais dele, porque nós precisamos, porque nós aprendemos que os atributos de Deus, alguns são intransferíveis, ou seja, são incomunicáveis. Nem todo atributo de Deus outra pessoa pode possuir, né? Como a onipresença, a onipotência. Somente Deus, nem os anjos, nem o demônio, nenhum desses tem esse atributo de onipresença, onisciência, onipotência. Somente o nosso Deus. Aí você me pergunta, mas por que os anjos então são seres espirituais e por serem seres espirituais eles não podem estar em todo lugar, eles não podem todas as coisas? Não. O poder dos anjos é limitado por Deus. Deus não permitiu que ninguém tivesse esses atributos dele. Os anjos, eles podem estar em vários lugares por causa da agilidade como eles se locomovem, né? Como eles se transportam. E assim mesmo é também as potestades, né? Do inferno. Eles têm, mas muita coisa também é limitada a ele. Então tem certos atributos que realmente só Deus que tem. Agora tem outros atributos que eles são comunicáveis, porque nós, como filhos dele, como servos, como remido e lavado, nós recebemos por conta da nossa salvação, né? Por conta da nossa remissão, da nossa justificação, por conta de termos sido feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Como o amor e outros atributos que são transferíveis, são comunicáveis. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter. Até porque, como fruto daquele que tem realmente uma vida nova, né, nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são qualidades de Deus, fazem parte dos atributos de Deus que Ele comunica àqueles que o aceitaram, àqueles que se converteram. Então, eles recebem, né? Nós recebemos o amor para que nós possamos amar a Deus, amar ao nosso irmão, amar as almas perdidas, né? Amar aos necessitados, trabalhar na obra do Senhor, amarmos uns aos outros, conforme a palavra de Deus nos manda. Recebemos a fé, que é um dom para a gente poder ser salvo, crer em Deus e aceitar a salvação, entender que Ele é o nosso Salvador. Então, alguns atributos, eles são até transferíveis, mas nem todos, né? Então, vamos lá. Após essa introdução, vamos dar continuidade aqui ao atributo onipotência. O atributo onipotência, ele significa poder, tá? É um poder pleno. Eu estive pesquisando a respeito da onipotência. Então, no hebraico, no Antigo Testamento, a onipotência ela é chamada de El Shaddai. Ela é referida, ela significa El Shaddai,
que significa Deus Todo-Poderoso. Esse El Shaddai, no Antigo Testamento, significando o Todo-Poderoso, ele está se referindo ao Deus como uma montanha. A montanha é algo que nós podemos assim olhar para a natureza, né? E imaginar ela como sendo o quê? Alguma coisa forte, né? Alguma coisa potente, alguma coisa que não se abala, alguma coisa que não se transfere, a menos que seja pelo poder, pelo poder da fé, né? Conforme fala a palavra, e que nós sabemos que até Deus, ele requer de nós a fé para que ele possa fazer as coisas. Então, quer dizer, a fé move montanhas, move o coração de Deus, a fé traz à existência as coisas que nós desejamos, coisas que Deus deseja dar para cada um de nós, porque nós precisamos da fé. Então, o Todo-Poderoso, El Shaddai, no Antigo Testamento, ele é visto como se fosse uma montanha. A gente até vê no Novo Testamento Jesus, né, sendo comparado a uma rocha. Jesus é a rocha. Então aí a gente vê a firmeza, o poder, a majestade. Então a onipotência, ele é o Espírito de Deus que atua através das coisas que nós podemos estar visualizando, estar observando Deus fazendo. Vamos ver então na referência de Gênesis, na Bíblia, Gênesis 17:1. Outra pessoa pode abrir para mim, por favor, em Mateus 28:18. E outra pessoa em 1 Coríntios 12:11. A de Gênesis vai estar falando sobre a onipotência apresentada pelo Pai. Mateus 28:18 vai estar falando sobre a onipotência pelo Filho. E o Espírito Santo em 1 Coríntios 12:11. Quem achou de Gênesis 17:1, por favor, pode ler? Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Amém. É só isso? Essa palavra aqui, ela está mostrando para nós, tá? Quando a gente dá referência bíblica, é para a gente ver que o que a gente está falando está de acordo com a palavra de Deus, a gente não está falando do nosso conhecimento, mas aqui está demonstrando o quê? Uma apresentação que Deus fez a Abraão. Ele não simplesmente apareceu a Abraão e falou aquela palavra e saiu pronto, não. Ele foi se apresentando. Amém. Ele foi se apresentando como o Todo-Poderoso, como o El Shaddai, como aquele que aquilo que ele está falando, ele vai poder realizar. Ele tem todo o poder para realizar, né? E falou para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então ele, como todo-poderoso, ele como detém todo o poder, ele tinha condições de estar fazendo essa revelação para Abraão e exigindo, né, que aqui ainda era Abrão, exigindo dele que ele andasse na presença de Deus e que fosse perfeito. Quem achou aí Mateus 28:18 pode ler, por favor? Chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18, né? Então, aqui já é Jesus, o Filho, declarando. Após Jesus ter sido morto, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele reapareceu para os seus discípulos e reuniu os discípulos para então combinar
coisas com os discípulos, né? Aquilo que os discípulos deveriam fazer. Então, ele ali falou para eles que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, ele estava com todo o poder otorgado por Deus para realizar aquilo que fosse necessário, para que os discípulos, tudo que precisassem, ele teria condições de estar fornecendo, de estar dando, para que eles pudessem, então, dar continuidade ao Evangelho, dar continuidade ao reino dele na terra, né? O crescimento da igreja, o estabelecimento, afirmar a igreja de Cristo aqui na terra. Então, em 1 Coríntios 12:11, vai falar aí a respeito da onipotência referente ao Espírito Santo. Quem achou aí 1 Coríntios 12:11, pode ler, por favor. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer. Amém. Nesse versículo aqui nós vemos que o Espírito realiza todas essas coisas, tem poder e autoridade. Esse capítulo 12, ele fala a respeito dos dons espirituais. Então aqui vem falando a respeito de diversidade de dons, vem falando a diversidade de serviços, diversidade de realização, mas ele faz questão de dizer que tudo é o mesmo Espírito. Então, todas essas coisas são realizadas através do Espírito Santo, que também tem todo o poder para estar atuando em nossas vidas. Amém? Então, vamos dar aqui continuidade a mais um atributo que se chama onisciência. A onisciência, ela vem falando a respeito do conhecimento de Deus, o conhecimento de todas as coisas de modo completo e absoluto. O conhecimento de Deus, ele é infinito, não está sujeito a qualquer limitação, ele não precisa pedir informação e nem tampouco ele possui dúvidas, né? Então nós vemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele tem ciência de todas as coisas que acontecem. Pelo fato dele ter ciência de todas as coisas, ele pode estar cuidando de cada um de nós, porque ele é ciente de tudo que está acontecendo, de tudo que está para acontecer, de tudo que está no futuro, de tudo que está no presente, de tudo que está no passado, né? Ele então ordena, ele conduz todas as coisas. Então vamos ver aí através da palavra em 1 João 3:20. Uma pessoa pode abrir para mim 1 João 3:20. A outra pode abrir em 2 Samuel 7:20. A outra pode abrir em João 2:24. E a outra pode abrir em 1 Coríntios 2:10. João 3:20, quem achou, por favor? Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Então, tudo que nós fazemos, se nós nos sentimos incomodados, ou talvez até achando que Deus não tomou ciência, Deus tomou ciência e Deus também tem todo o poder para curar, para transformar, para libertar, né? Para perdoar, porque o nosso Deus, ele tem poder, ele conhece todas as coisas, ele tem outros atributos que nós estamos estudando, mas ele também se preocupa em estar nos perdoando através do nosso arrependimento.
né? Ele não somente conhece, como espera de cada um de nós, a manifestação da nossa atitude de reconhecimento. Não basta apenas a gente ter algo que nos condene. A gente precisa se apresentar a Deus, porque antes de nós mesmos acharmos que nosso coração está nos condenando, né, ou a nossa consciência, conforme outras versões falam, Deus já tomou consciência disso. E nós não estamos definitivamente condenados, não. Deus está sempre de braços abertos, aguardando a nossa atitude para Ele entrar com providência. Aí a gente às vezes fica assim, se questionando, né? Muitas vezes até pessoas ímpias que não entendem isso, mas infelizmente ainda tem muitos cristãos que não conhecem bem a palavra e também tem esses questionamentos de entender se Deus é onisciência, Ele está em vários lugares, Ele está ciente de tudo que acontece, por que que Ele evitou isso, por que que Ele não evitou aquilo, né? Por que que Ele não impediu dessa desgraça acontecer, por que que Ele não impediu essa tragédia, por que que Ele não impediu que a gente caísse no erro, porque Deus, Ele nos quer com Ele, mas Ele, acima de tudo, quer o nosso coração, Ele quer o nosso entendimento, Ele quer que nós vamos até Ele com a consciência, com o entendimento de que nós vamos a Ele, de que Ele é um ser divino, que Ele é Deus, que Ele é puro, que Ele é santo, e nós precisamos de ter a atitude de querer e de trabalhar para isso acontecer. Porque Deus pode todas as coisas, Ele pode sim todas as coisas, mas Ele não quer nos dar de mão beijada. A mesma coisa é nós com os nossos filhos, nós queremos produzir neles o quê? Um crescimento, um aprimoramento, um aperfeiçoamento. Então, além da gente saber, ter um entendimento, a gente não fica cerceando nossos filhos, protegendo demais, porque eles precisam crescer, precisam desenvolver asas. Então a gente precisa saber que no futuro eles vão ser capazes de se proteger, de se defender. Então todas essas coisas precisam ser produzidas em nós, mesmo Deus sendo onisciente. Ele quer que nós saibamos que temos um Deus, que servimos a um Deus que pode fazer todas as coisas por nós e que nós vamos até Ele para que essas coisas sejam feitas. Deus quer que nós o procuremos, Deus quer que nós o amemos, Deus quer que nós dependamos dEle, Deus quer que nós sejamos sempre desejosos de estar caminhando com Ele. Ele se coloca à nossa disposição. Ele deseja que isso seja assim da nossa parte, né? Então nós precisamos conhecê-lo à medida que nós vamos estudando sobre os atributos, para que nós possamos nos apresentarmos a Deus de forma que Ele merece, que Ele gosta e que Ele exige. Porque Deus não é um ser qualquer. Ele é um ser único, Ele é soberano, né? Ele cuida de toda a terra, de todos os seres, sejam vivos, sejam mortos, Ele cuida de tudo. Então nós precisamos conhecê-lo para adorá-lo na forma que Ele merece. Amém? Então, nós vamos ler aí uma outra passagem bíblica aqui em Jabril, 2 Samuel 7 e 20. 2 Samuel 7:20, quem abriu pode ler, por favor. Quem mais pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Então, essa palavra vem falando a respeito de Davi, quando Deus trouxe a revelação para ele através do profeta Natã, falando da casa que ele desejava construir para Deus. E Deus ali então
trouxe várias revelações que agradaram muito ao coração dele, e ele, perplexo com tudo aquilo que Deus prometera para ele, ele então fez essa colocação. Lê para mim de novo, Lívia. E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Pois é. Então essa palavra, o profeta veio falando, entregando um recado de Deus, e Davi então foi falando todas essas coisas. Depois, quem lê lá os próximos versículos vai ver que Davi ficou assim entusiasmado, feliz, alegre com todas aquelas revelações que Deus havia feito. Então nós vimos aqui a respeito da onisciência, né? Onisciência que nós estamos lendo. Onisciência, a revelação de Deus para Davi a respeito das coisas que iam acontecer após até a morte de Davi, né? Ele prometeu a Davi que o seu reino seria eterno, que ele não se afastaria do trono, que quando ele morresse o filho dele assumiria o lugar, e que Deus jamais deixaria de usar de misericórdia para com ele. Então, tudo isso nós vemos a ciência que Deus tem para tudo aquilo que Deus tem a fazer através da nossa vida. Cada um de nós, Deus tem planos, tem propósitos, e nós precisamos conhecer a palavra para que a gente possa perseguir esses propósitos de Deus, trabalhar para que eles venham se realizar, né? Para que Deus possa se alegrar conosco. Nós precisamos a cada dia trabalhar por isso, porque Deus é um ser onisciente, Ele sabe todo o nosso futuro. Ele não sabe só o fim, Ele sabe desde o começo até o fim. Amém? Então, o Espírito Santo, aliás, o Filho, né? Quem abriu aí João 2,24? Pode ler para mim João 2,24, e depois a respeito do Espírito Santo, 1 Coríntios 2,10. João 2,24, quem achou pode ler. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, ele é onisciência, né? A gente vê em outros versículos aqui, como Marcos, João, a respeito de quando Jesus estava reunido com os discípulos. Jesus sabia o que eles estavam razoando em seus corações, sabia o que eles estavam pensando na hora em que Deus estava realizando os milagres, que os escribas, né, os homens da lei, que conheciam a lei, eles ficavam questionando as atitudes de Jesus, achando que Jesus não era filho de Deus, achando que Jesus era um anátema, e que aquilo não podia fazer, que aquilo que ele estava fazendo só Deus podia fazer. E através da onisciência, ele sabia o que cada um estava questionando nos seus corações, e então chamava eles à explicação, né? Eles ficavam perplexos por isso, porque Deus era filho, era conhecedor assim como Deus. Ele era também onisciente, conhecia o que se passava nos corações. 1 Coríntios 2,10, por favor. Quem achou pode ler. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Então o Espírito Santo é que vai conhecer as coisas de Deus, porque só o Espírito é que conhece. O Espírito de Deus conhece as coisas do Espírito de Deus, né? Conhece as coisas de Deus. E nós temos o Espírito Santo, que ele também nos esquadrinha, nos sonda e conhece aquilo que nós estamos pensando, estamos desejando, aquilo até que nós somos capazes de fazer, mas que nós mesmos não sabemos que nós somos capazes. Não por nós mesmos, mas porque o Espírito nos capacita, né? E certas atitudes, certas reações que nós nem mesmo conhecemos a nós mesmos,
mas que o Espírito Santo já conhece e sabe, porque ele é onisciente. Vamos agora para o item do atributo que se chama santidade. Santidade, lá em Levítico 11:44, por favor, quem pode abrir, a respeito do Pai, vai falar sobre a santidade, e a respeito do Filho, em Lucas 1:35, e a respeito do Espírito Santo, Romanos 1:4. Quem achou pode ler, por favor, Levítico 11:44. Eu sou o Senhor, dedique-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se afasta pelo chão. Amém. Então nós estamos vendo aqui que a santidade de Deus. Deus é completamente separado do pecado e comprometido com a sua honra, tá? Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou comportamento indigno. Esse atributo de Deus faz com que sejamos separados de Deus quando pecadores e reconectados através da justificação por Cristo. Nós nos tornamos santos nele. Então Deus, como ele é um ser santo, né, ele exige que para nós nos relacionarmos com ele, nós desenvolvamos também um caráter santo. Nós precisamos ter essa qualidade se nós quisermos estar conectados com Deus. Nós precisamos buscar a cada dia a santidade. Porque o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem, pelo fato de Deus ser puro e o pecar nos tornar impuros, né? Então nós precisamos da justificação que Jesus conquistou para nós através da sua morte na cruz, para que nós possamos então ser reconectados com Deus. Então, nós precisamos estar buscando essa santidade. Lá em 1 Pedro 1,16, também fala assim, 1 Pedro 1,16 fala assim, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, é uma exigência de Deus, porque ele possui esse... E respondendo o anjo disse, descerás sobre ti o Espírito Santo, no poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Então, antes mesmo, né, que ele fosse gerado, ali o Espírito Santo já estava falando a respeito da santidade de Jesus. Então nós podemos ver que antes ele já estava recebendo esse atributo, ele já estava recebendo essa qualidade, ainda por ser gerado no ventre de Maria, já estava sendo preparado ali em ser santo. Então nós vemos que a santidade também se encontra no Filho de Deus. E o Espírito Santo em Romanos 1,4, quem abriu aí em Romanos 1,4, por favor, pode ler? Romanos, o capítulo 1, traz uma saudação de Paulo aos romanos, e ali ele vem falando no versículo 4 a respeito da santidade. Quem abriu aí pode ler, versículo 4, por favor. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então aqui Paulo estava se apresentando, né, e dizendo que ele foi designado pelo Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade,
Então, a forma com que ele trata aqui o Espírito Santo, né, que aqui a gente está falando do Espírito Santo, que o Espírito de santidade estava sobre Jesus, quando ele designou Paulo, assim como cada um de nós foi designado pelo Senhor, cada um de nós foi designado por um Espírito Santo. Então nós precisamos estar acompanhando isso, porque nós somos herdeiros, e nós não somos só herdeiros de bens materiais, nem de bens espirituais com relação à vida eterna, com relação a ir para o céu, a ter uma nova vida. Não, a gente também recebeu como herança alguns atributos, algumas qualidades, algumas virtudes que Deus tem. Eu falei aqui no início, muitos não estavam, que alguns atributos de Deus, eles são incomunicáveis, como onipresença, onisciência, onipotência, e isso ele não abre mão a ninguém, ele não transfere, não comunica a ninguém. Mas existem atributos que nós recebemos da parte de Deus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança. Então, existem atributos que nós podemos estar utilizando, que nós podemos estar exercitando, exercendo, né? Como eu falei sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo são qualidades, são atributos também de Deus, e que Ele comunica àqueles que o aceitaram, aqueles que nasceram de novo. Então nós recebemos esses atributos de Deus e precisamos colocar em prática, né? Porque Ele não nos deu à toa. Isso faz parte da nossa caminhada como cristão, isso faz parte do nosso caráter como cristão. Então nós precisamos, né? Então nós já lemos aí esse versículo, né, de Romanos a respeito da santidade, falando do Espírito Santo, e vamos agora passar para o amor. O amor, mais um atributo de Deus, que é o amor. Então, o amor presente no Pai. Vamos abrir em 1 João 4, versículos 8 e 16. Outra pessoa pode abrir em Efésios 3, 19. E outra pessoa pode abrir em Romanos 15, 30. O que nós vemos a respeito da Trindade, conforme essa lição, é que eles são três pessoas, mas eles trabalham em comum, eles trabalham juntos, né? Eles trabalham em conjunto para nos abençoar. Nada destoa, há uma comunhão, e todos eles, cada um tem a sua especificação, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua prática, mas eles trabalham em conjunto. Nenhum deles se discorda, nenhum deles se destoa, né? Então nós podemos ver no Pai, ver no Filho e ver no Espírito Santo. Quem achou 1 João 4, versículo 8 e o 16, pode ler, por favor. Vamos agilizando, que a nossa aula já está terminando. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Amém. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Amém. Então o amor é o elo, né? É o que une. Efésios 3,19 é o amor sobre o Filho, a respeito do Filho. Quem achou pode ler. Efésios. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Então, 1 João falou do Pai,
e agora falou do Filho, e agora do Espírito Santo em Romanos 15:30. Quem achou Romanos 15:30? Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Amém. Então, o amor que o Espírito Santo dá. Então, todos eles possuem, ou melhor, são o amor, né? Porque Deus não contém nem possui, Deus é. Deus é pleno, né? Amor ágape, amor incondicional e profundo que revela afeição, mas também revela cuidado, zelo, correção, abnegação, ciúme, sacrifício, doação, né? Não é porque Deus é amor que Deus deixa as coisas correrem de qualquer maneira. Não é porque Deus é amor que Deus permite e aceita que nós façamos qualquer coisa que o desagrade e fique por isso mesmo. Não. O maior ato de amor foi Deus enviar seu Filho Jesus para morrer por pecadores. Isso foi um ato imerecido. Foi designado como graça. É um amor que foi designado como graça porque foi um ato imerecido. Ele dá aos seus filhos, o seu Filho por nós pecadores, né? Lá em Efésios 2, de 4 a 8, para restaurar o propósito de Deus e vivermos com Ele eternamente. Por isso que Deus deu o seu Filho. Porque o propósito inicial de Deus, o propósito original de Deus, é que nós fôssemos levados de volta para Ele. Existiu esse propósito, mas como Ele sabia que precisava de algo muito valioso, muito precioso, capaz de realizar isso. E através do amor dele, Ele então praticou essa bondade, essa graça, essa benevolência, né, de nos resgatar, para que nós pudéssemos então estar juntamente com Ele. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo estão envolvidos nessa missão. E nós estamos aqui, precisamos dar lugar a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo, para que nós possamos então realizar o desejo do sonho de Deus, que é estar com Ele na eternidade. Amém? Então vamos agora para o último, que é a verdade, que diz Pai, Filho e Espírito Santo. Referente ao Pai, esse atributo da verdade está em Jeremias 10:10. Jeremias 10:10, quem achou pode ler. João 14:6 e João 16:3. Jeremias 10:10. Jeremias 10:10, João 14:6. Pode ler quem achou Jeremias 10 para a gente agilizar, por favor. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10, né? Isso. E isso foi a respeito de Deus. Agora a verdade, o atributo verdade presente no Filho, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então Ele é o nosso acesso. É através dele que nós chegamos a Deus, né? Através da verdade que está nele. Espírito Santo, João 16:13. Quem achou João 16:13? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir.
Amém. Então essas referências aí que nós lemos está falando do atributo verdade referente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus se revela exatamente como Ele é. A revelação de Deus para cada um de nós ela é confiável, porque Deus é o único verdadeiro. Ele não mente, Ele não faz nada que contradiga a sua própria natureza. Não quebra aliança, não deixa de cumprir promessas e vela pela sua palavra para cumprir. Então nós podemos ver que Deus é verdade. Existe uma frase que eu li essa semana que diz assim: confiavelmente perfeito e perfeitamente confiável. É isso que Deus é. E nós precisamos buscar a cada dia viver no Senhor, porque o Senhor, Ele não está distante de nós. Nós vimos aqui na palavra que Ele está presente em cada um de nós. Podemos nos levantar, querido? Tem uma palavra lá em Atos 17 que diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos. Por quê? Porque Ele está em nós. A partir do momento em que Deus sair de nós vamos deixar de fazer todas essas coisas. Então nós precisamos buscar a cada dia conhecer mais de Deus. A palavra de Deus lá em Jeremias, acho que 32 ou 23, não sei, não me lembro agora, ela fala que se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, que não seja na nossa sabedoria, mas que nós venhamos nos gloriar em Deus, naquilo que Deus é. Então, a nossa sabedoria, a nossa força, isso de nada nos adianta. O que nós precisamos é realmente buscar a conhecer mais Deus, porque isso que nós conhecemos de Deus através da palavra dele é limitado. O que a nossa mente alcança é limitado. Então nós precisamos buscar a revelação através daquilo que está escrito, porque Deus não é somente o que está escrito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele vai muito mais além e deseja que nós nos aprofundemos em conhecê-los. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós através da sua palavra. Que nós sintamos desejo de buscar a conhecer mais o Senhor, em nome de Jesus. Então vamos agradecer, encerrando a escola bíblica, abençoando o nosso período de culto, né? E agradecendo pela vida de cada um que aqui chegou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento em que estivemos reunidos em Teu nome, Senhor. Não existe coisa mais preciosa, mais valorosa, mais proveitosa que estarmos reunidos em Teu nome. Nós somos muito abençoados, ó Deus. Nós somos curados, nós somos transformados. Nós somos abençoados, porque o Senhor deseja nos abençoar. E quando nós estamos reunidos em Teu nome, nós chamamos a Tua presença, nós reivindicamos a Tua bênção, porque a Tua palavra diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela lição bíblica, obrigada pela escola dominical, obrigada por esse ministério, obrigada pela vida da Tua igreja, por cada membro, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos com as nossas portas abertas, para estarmos aprendendo de Ti, para estarmos cultuando ao Teu nome. Agora, Senhor, venha abençoar o nosso culto desta noite, venha manifestar a Tua presença, os Teus milagres, em nome de Jesus. Fale com cada um de nós, usa, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, com a responsabilidade de trazer a palavra, de louvar, de bendizer ao Teu nome, Senhor, através daquilo que o Senhor deu a incumbência a cada um. Muito obrigada, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigada. Podem ir para um intervalozinho, se ainda tiver, né? Amém, amém. Fala, filho. Vai. Eu